Glória a Deus. Nós vamos para mais uma etapa do nosso estudo do tabernáculo que nós estamos estudando nesse trimestre, né? E nós vamos para a oitava parte, né, do tabernáculo. E sempre eu falo porque o tabernáculo ele representa a Jesus, né? Tudo que há no tabernáculo representa a Jesus. E ele é, aleluia, o tabernáculo. E tudo que há representa Jesus. Então, nós precisamos fazer parte deste tabernáculo. Precisamos estar dentro do tabernáculo e não sair, não desapartar. Então, nós estamos na oitava parte que foi dividida e nós estamos falando hoje sobre a mesa dos pães. Na oitava parte nós dividimos para dar uma aula mais para entender melhor. Então, nós estamos na oitava parte, está falando dos pão, a mesa dos pão. Então você vê, né, no lado sul do lugar santo tem o candelabro. Nós estávamos falando na parte anterior sobre o candelabro, a iluminar a quem entrasse no tabernáculo. E ao norte a mesa dos pão, vendo em Êxodo, no capítulo 25, verso 23 ao verso 29, fala sobre as mesas dos pão. Está escrito para fazer a mesa dos pão com a madeira de acácia, coberta de ouro puro. Aleluia! Você vê, tudo que há no tabernáculo, tudo foi com coisas de melhores qualidade, porque representa a Jesus. Glória a Deus. Então, foi feito, você vê o tabernáculo, foi feito tudo de ouro, de metal, de coisas, né, melhores, porque como eu já falei, representa a Jesus. Então ali foi feito de madeira de acácia, madeira de leis, né, de primeira qualidade, e coberta de ouro. Coberta de ouro. Aleluia. E você faz parte desse tabernáculo, você é mais do que o ouro, você merece, entendeu? O melhor, ser o melhor para dar o melhor para Jesus também. Quer ver? Todas as coisas que estão no lugar santo representam a Jesus Cristo. Tanto a mesa quanto os pães que estão em cima da mesa representam a Jesus. Em outras partes, as palavras sobre a mesa dos pães foram escritas para manifestar o Cristo, que é o pão. Jesus Cristo é o pão da figueira, pão vivo. Ele desceu do céu para nos alimentar. Ele é o pão, né? Quem comer dele não morrerá. Ele é o pão vivo para nos alimentar. A mesa dos pão que fala em Levítico, capítulo 25, representa a Jesus. Cristo, que é a nossa vida, assim como os sacerdotes colocavam os pão novo e comia a primeira fileira, depois de aceitarmos a Jesus Cristo, que é o pão da vida. Em nosso coração, voltamos a mastigar o trabalho que Cristo realizou em nós. Isso é comer o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que se alimentar do pão, Jesus. Eu sou o pão vivo. Aleluia. Então, nós temos que se alimentar de Jesus. Se alimentar, nós temos que procurar se alimentar da palavra do Senhor. Será no pão, na ceia, ali que você come o pão da ceia, ele simboliza a Cristo. Então, nós temos que se alimentar do corpo e do sangue de Jesus, que é o pão vivo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo não somente nos salvou do pecado, morrendo na cruz, mas também deseja entrar em nosso coração e nos dar a vida eterna. Jesus Cristo, ele não somente morreu, mas ele deu uma autoridade no nome dele, para que nós usemos esse nome para que repreenda ao mal através do nome de Jesus. Ele não só morreu, mas ele deu essa autoridade. Jesus nos amou de uma tal maneira que ele veio ao mundo por mim e por você. Ele não olhou para
nossa falha, pelo nosso pecado, e simplesmente ele veio, entregou-se à morte por mim e por você. Então, eu quero falar para você isto. Vamos valorizar, dar valor a Cristo, porque Ele é a vida. Ele veio e morreu para nos dar a vida, Ele é a vida. Então, sem Ele, nada poderemos fazer. Também, tomaras da flor de farinha e dela cozeram 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimos, de 1 efa, e os porais em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Então, era 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Foi dividido de 6 em 6 e pôs em fileira em cima da mesa. Aleluia. Você vê a medida que foi dada, de 2 efa a 2 efa. Você sabe, 1 efa, ele dá mais ou menos 22 litros. 22 litros. Aí, trazendo para a medida de quilo, porque foi de flor, de farinha, a medida de quilo também representa 22 quilos. Então era a medida certa, correspondesse a 1 efa, dava 22 litros. E ali foi feito, medido para fazer os pães, para ser bem para a mesa, que o pão é Jesus para dar vida. Então, cada pão, eu falei isso, foi da medida de 22, era 1 efa dava 22 litros, era 2 efa, aleluia, de flor de farinha. Flor, você vai ver porque a flor da farinha, como era. Esse pão da proposição é para mostrar diante de Deus, foi feito 2 fileiras, 6 em cada fileira, 1 para cada tribo, conforme as 12 tribos de Israel. Embora não esteja mencionado detalhadamente de como fazer a massa dos pães, mas está dizendo que o material é de fruto de farinha. Esse pão, independente de ser redondo ou quadrado, o material tinha que ser de flor de farinha. Não importa como era o modelo do pão. Se era redondo, quadrado, retangular, não importa. O importante é feito o pão. E eu quero falar para você. Nós comemos o pão mais mastigado, amassado, triturado. Foi Jesus, é Jesus. Olha, a flor de farinha é o trigo bem moído. Um trigo nunca poderá se tornar flor de farinha, mantendo a sua própria casca e formato. Nós comemos a massa sem nenhum pensamento, mas para fazer esse alimento, primeiro teve que tirar a casca e moer perfeitamente até ao ponto de não poder fechar a sua forma. Aleluia. Você já viu, tudo que nós comemos, se alimentamos, aleluia, tem um significado das coisas. Aqui o trigo ele é batido, é limpo, depois vai ser triturado, moído, amassado, vem a massa para preparar o pão. Aleluia. Quantos processos ele passou para nos alimentar. Aí você olha para Jesus, o quanto Jesus sofreu. Aleluia, ali na cruz do Calvário, por mim, por você. Quando está se aproximando, você sabe muito bem dessa passagem, quando está se aproximando a hora de prender Jesus, Jesus sabia que ia passar por aquilo. E Jesus, ele começou a orar e o suor dele tornou-se em gota de sangue e agonia, porque ele sabia que ia passar por aquilo. Aleluia. E nós precisamos entender que Jesus, antes dele passar, ele sabia que ia passar, estava se aproximando uma hora dele passar por aquele processo. Ele começou a orar e se angustiasse, e seu suor tornou-se em gota de sangue. Glória a Deus. E Jesus foi, depois de pegar, Jesus foi preso. Você sabe muito bem essa passagem,
foi chicoteado, batido, cuspido na face, apanhou na face, e Jesus foi, a palavra de Deus que ele foi como cordeiro mudo ao matador, sem abrir a sua boca, por mim e por você, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aleluia. Foi ali, você vê como o processo que ele passou, simbolizando aqui o trigo, como ele é preparado para poder fazer o pão para nos alimentar. Aleluia. Esse pão que é feito com flor de farinha, representa Jesus Cristo, a casca da carne, aleluia, né? De Jesus tirada, machucado, sangrada, foi simbolizando este trigo moído por mim e por você. Enquanto Jesus vivia no mundo, nenhuma vez ele violou a palavra de Deus, ou partiu da vontade de Deus por causa do desejo da sua carne. Assim como diz a Escritura, por Jesus Cristo, se a flor de farinha foi feito pelas mãos de Deus, se tornando um agradável pão da vida, da mesma forma, para podermos ser utilizados como pão precioso, todos os desejos, aleluia, da carne, da nossa carne, terão que ser quebrados, seguindo a vontade de Deus. Nós precisamos, né, de acabar, matar o desejo da nossa carne e viver, aleluia, a vontade de Deus, o desejo do Senhor, aleluia, é que nós, aleluia, sacrificar nossa carne para fazer a vontade de Deus. Nós conseguiremos quebrar os desejos da carne quando matamos os comportamentos da carne pelo Espírito, conforme a palavra de Deus. Quando o Espírito de Jesus Cristo habita dentro de nossos corações, então nós tornaremos flor da farinha junto com Cristo, nos tornando pães preciosos, o qual Deus se alegra. Aleluia. Você vê aqui, porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, no capítulo 8, né, o verso 13 e 14. Aqueles que são guiados, né, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. A gente tem uma certeza, porque nós vivemos, né, procurar a mais andar na presença do Senhor para não errar. Então, nós, como procura a Jesus, ele vai nos guiar para nós não entrar no caminho errado. Todos os utensílios do tabernáculo, isso é o altar, a mesa dos pães, o altar do incenso, a arca, o muro que estabiliza o tabernáculo e etc. São feitos de acácia. Essa madeira de acácia representa a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Representa Jesus. Porque ele foi subindo como renovo, aleluia, perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos para, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías, no capítulo 53, o verso 2, diz que ele foi subindo como renovo, e nós não vimos nenhuma aparência de beleza. Oh, glória a Deus nele. Nós não vimos nenhuma aparência de beleza nele. Mas essa raiz de acácia é a madeira de acácia. Deus disse para cobrir a acácia de bronze quando fizesse o altar. Bronze significa julgamento. Aleluia. O bronze significa o julgamento de Jesus. Aleluia. E Jesus Cristo recebeu todo o juízo e a ira de Deus na sua carne, conforme a vontade de Deus em nosso lugar. Passando pelo altar e pela bacia, tem a mesa dos pães. O altar do incenso e a arca também, embora foram feitas com a mesma madeira de acácia, mas está escrito para cobrir de ouro puro e não de bronze. Glória a Deus. Você vê que Jesus, ele veio, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para vir e morrer por mim e por você. Muito importante, já vemos todas
todos aquele que por um pouco tendo sido feito menor, que os anjos de Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos homens. Hebreu capítulo 2, verso 9, para você meditar nessa palavra, porque vem, né? Ele, por todos os homens, ele morreu por todas as nações, por todos. Basta nós reconhecer a morte dele. Aleluia. Glória a Deus. O tabernáculo também representa os cristãos, mas a Bíblia diz que antes de chegar o dia de recebermos a glória, junto com Cristo, primeiro vem a tribulação. Glória a Deus. Nós passamos muitas das vezes pela tribulação, pela luta. Nós às vezes recua, não quer se chegar, não quer se aproximar, não quer que a luta chegue até a nós. Mas a palavra diz que nós, antes de chegar, passamos pela tribulação. Muitas das vezes é necessário você abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você quer, daquilo que você deseja, para chegar ao Senhor. Porque a vontade da nossa carne é, aleluia, esbanjar para a carne. Mas Jesus quer que nós vivemos pelo Espírito. Jesus quer que nós matamos o desejo da carne e vivemos, aleluia, para Ele no Espírito. Então, para nós viver dentro desse tabernáculo, nós precisamos mortificar a carne. Oh, glória a Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos, no capítulo 8, verso 17, você vai ver ali, se nós sofrermos com Cristo, nós vamos ser glorificados, nós temos que ter a recompensa. Então é melhor sofrer, aleluia, aqui e ter recompensa com Cristo. Glória a Deus, aleluia. As leis do Antigo Testamento parecem ser medonhas para nós. Os sacerdotes morriam no lugar santo somente de cometer pequenos erros. Aleluia. Por isso ele sempre temia, assim como uma pessoa morreu apedrejada por ter feito a madeira no dia do descanso. A lei não permite a misericórdia, a compaixão, mas faz com que pague a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Deuteronômio, capítulo 19, verso 21. A lei era esta. Era pagar pelo aquilo que era feito. Saiu fora da lei e morria. Aleluia. O sacerdote, ele traz no lugar santo, por pequenos erros ele morria. Glória a Deus. E nós, muitas vezes, quer viver uma vida de erro, nos caminhos do pecado, e dizendo que está bem. Aleluia. Nós precisamos, aleluia, mortificar a carne para viver no Espírito para com Cristo. Aleluia. Mas Deus até na lei, olha só, até na lei, dependendo da situação, Deus se agradou. Você vai ver, até na lei o coração se agrada. Davi, que comeu os pão da proposição, devia ser repreendido, mas pelo contrário, Deus se alegrou. Se Jesus falou de Davi para os fariseus, é porque em vez de Davi ficar preso na lei, não podendo comer ao ponto de desmaiar de fome, podemos ver que Deus se alegrou em ver Davi comendo os pão, pois através dos pão obteve a força e fez conforme a vontade de Deus. Foi na lei, ele quebrou a lei e comeu, mas ele fez a vontade do Senhor, ele foi procurar achegar-se a Deus, fazer a vontade dele. Para o coração, né, o coração de Deus que querer ter comunhão conosco, está escondido na mesa dos pães. O tabernáculo, Deus não é aquele que devemos temer. Deus come conosco e deseja compartilhar seu amor em relação de pai para com filho. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa parte, né, vou deixar encerrar por aqui, na 8ª parte. Na próxima semana nós estaremos estudando sobre a parte interna do lugar santo.
a parte interna do lugar santo. E a mesa dos pães. Continuamos, né, porque nós dividimos, por causa do tempo, o período não dá. Então, na nona lição, no estudo, né, que nós estamos, vamos falar sobre a parte interna do lugar santo. Tá? Que Deus te abençoe. Continue você lendo e meditando nessa palavra. Participe conosco, eu vou deixar aí no YouTube, dê o seu joinha, se inscreva no canal para você ver, aleluia, sempre as palavras que eu vou deixar aqui para nosso fortalecimento. Tá? Que Deus te abençoe, um abraço, meu querido, que Deus continue falando ao teu coração, em nome de Jesus Cristo.